quando nós estamos debatendo online, né? E eu não chamaria nem de debate, brigando mesmo, porque não são debates inteligentes, são brigas, né? São diminuições de caráter, são pautados em sentimento e não fatos. Você já percebeu como hoje em dia tá muito difícil identificar o que é uma informação verdadeira, o que é uma opinião disfarçada de fatos, o que são discursos emocionais? Tá muito difícil a gente fazer essas distinções. E em meio a tudo isso, há uma habilidade que se torna essencial: o pensamento crítico. Então vamos começar esse vídeo com uma definição clara. O que é o pensamento crítico? Pensamento crítico não significa você criticar algo ou alguém. Embora isso seja um erro muito comum, pensamento crítico significa você apertar o pause e analisar os fatos, tá? Em outras palavras, aqui do dicionário, pensamento crítico é a capacidade de analisar informações de forma lógica, identificar falhas em argumentos e tomar decisões baseadas em evidências, não apenas emoções ou pressões externas. Então é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque hoje tá muito fácil a gente agir na emoção, no calor do momento, e a gente não olhar devidamente aos fatos, tá? Aqui no meu canal eu falo bastante sobre manipulação, sobre pensamento crítico, então se é o tema que você gosta, se é algo que você se interessa, tem muita psicologia envolvida, já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo. Então vamos falar por que o pensamento crítico ele é importante. Ele é importante na nossa vida pessoal, tá? Quando nós estamos em situações que nós podemos ser manipulados, o pensamento crítico é essencial. Quando nós estamos em um relacionamento, né, para ter certeza que é um relacionamento saudável. Quando nós estamos lidando com um parente ou alguém que pode ter algum problema, eu não quero dizer assim um problema mental, uma doença mental, mas um problema no sentido ser um narcisista ou um comportamento que pode ser tóxico, tá? Então, para lidar com pessoas, com ambiguidade social, com situações sociais diferentes, nós precisamos saber usar o pensamento crítico, tá? Profissionalmente, com certeza, como que você pode tomar decisões melhores, decisões informadas, com base na realidade, com base em fatos? Eu até diria que são decisões inteligentes, né? E também como que você pode ser um comunicador mais forte, mais potente no seu ambiente de trabalho, né? Você precisa do pensamento crítico para isso. E na questão de rede social, na questão de criar conteúdo, né? Nós precisamos ter conversas produtivas. Se nós buscamos a verdade, se nós buscamos chegar, né, num consenso, nós precisamos saber usar o pensamento crítico, saber debater ideias, né? E ter conversas produtivas e respeitosas um com os outros. E hoje o que nós vemos é o oposto de tudo isso, né? Nós vemos pessoas levadas pelas suas emoções, porque esse é o meu lado, esse é o meu time e eu tenho que defender isso daqui. Esse enorme senso de querer pertencer a algo, né? Eu acho que a rede social por si próprio já traz vários problemas. Nós temos acesso à dopamina rápido,
nós temos acesso a informações, a uma overdose de informações que não nos faz bem. Além disso, tem também o fator de desumanização, né? Que é algo que quando nós estamos debatendo online, né? E eu não chamaria nem de debate, brigando mesmo, porque não são debates inteligentes, são brigas, né? São diminuições de caráter, são pautados em sentimento e não fatos. E como nós temos tudo isso ali, nós não estamos brigando com um ser humano, onde nós temos uma conversa pessoalmente e nós temos a capacidade de exercer um pouco mais de empatia, perdão, simpatia, né? E tentar compreender o ponto de vista um do outro. Pelo contrário, nós estamos online brigando com um perfil, com meia dúzia de fotos, com perfis fechados, com perfis falsos, né, ghosts, com céticos, com pessoas que só estão ali pro hate, né? Então, isso tudo constrói essa desumanização que nós vemos, tá? Então, por que é difícil pensar criticamente nos dias de hoje? Eu acho que no Brasil a falta de pensamento crítico é alarmante, né? Quando nós olhamos no contexto geral o que as pessoas estão fazendo, como estão se comportando, é algo que realmente nós precisamos resgatar com urgência. Primeiro que o nosso cérebro, ele é composto de áreas diferentes, né? Então, no nosso cérebro, nós temos uma área que é responsável pelo que nós chamamos de fight or flight, né? Que é o ficar e brigar ou correr, né? Então, é uma parte do cérebro muito primitiva, que nós precisamos compreender como a mídia, como, né, as redes sociais, as propagandas, elas hackeiam essa parte do nosso cérebro para gerar uma emoção, para gerar um impulso, né? E por causa disso, o nosso cérebro, ele gosta de decisões rápidas. Ele gosta de não precisar pensar muito, né? Então, ele, ao estar diante de uma pessoa hostil na internet, você é confrontado com essas decisões. Ou você vai lá e deleta o que você escreveu, ou, né, toma essa decisão, ou você encara a briga, né? Para a rede social, isso é muito bom, porque significa que você vai gastar mais tempo ali, que é o que eles querem, né? O resultado final que eles querem. Então, o algoritmo, ele já é construído para gerar divisão e para alimentar essas decisões rápidas pautadas nas nossas emoções. Então, eu tomo muito cuidado, eu entro nas redes sociais e daí eu vou lá e eu deleto todos os aplicativos, eu fico um tempo sem entrar, daí eu entro de novo, posto um monte de coisa, daí eu saio de novo, e eu deleto mesmo, deleto o aplicativo do meu telefone, não entro, não olho, o único que eu fico nele é o LinkedIn. Porque também, né, não tem nada muito interessante ali. Outra coisa que acaba nos influenciando são os nossos vieses, né? Então, obviamente que eu vou querer
coisas que vão fortalecer o meu posicionamento e a minha visão, né? Isso se chama viés de confirmação, tá? Mas nós temos vários outros vieses e padrões mentais que acabam influenciando as nossas conclusões sem que a gente perceba. E aqui nós podemos ser influenciados, nós podemos sofrer uma manipulação por causa dessas coisas que a gente acredita. Então, quando a gente entra num grupo, eu falei em outro vídeo que eu faço pão com fermento natural, tá? E eu brinco que eu faço parte da seita do fermento natural, do pão caseiro, né? Porque as pessoas são uma comunidade, tem grupos, né, disso, e são pessoas que, né, querem ter uma alimentação mais saudável, buscam fazer coisas ali mais naturais. E se eu faço parte da seita do pão caseiro, do fermento natural, eu não posso atribuir tudo o que essas pessoas acreditam como a minha realidade. Não é porque nós temos algo em comum que automaticamente nós temos tudo em comum, tá? Mas isso é um viés que acontece. Se eu tenho uma necessidade de pertencer, se eu tenho uma vontade de participar de um grupo, né? Se eu estou passando por um momento de solidão e outras coisas na minha vida pessoal, isso me fortalece mais como membra desse grupo. Eu acho que, não sei se é membro desse grupo, tá? Então, tudo isso faz parte, né, dos nossos instintos. Esse negócio de querer pertencer. Então, quando eu acho um grupo e daí esse grupo eles falam coisas além do pão natural, pode ser que eu tenha uma tendência maior de querer concordar com o que está sendo dito, porque eu estou ali naquele grupo, eu quero ser aceita por aquele grupo, tá? Então, algo que nós precisamos ter cuidado, e é por isso que o pensamento crítico é tão importante. Aqui eu falei já, mas, né, reforçando essa questão da pressão social e da autoridade. Pode também distorcer a nossa percepção. Então, o fato de alguém ser uma celebridade, ter muitos seguidores, ser um político, né, alguém que tá numa posição de autoridade, né, até mesmo uma autoridade religiosa, eu tenho mais tendência a aceitar o que aquela pessoa está falando como verdade. E por causa de todas essas coisas, nós acabamos deixando o nosso pensamento crítico de lado. E nós precisamos resgatá-los, tá? Aí aqui um exemplo, né, mais comum aqui para todo mundo é quando alguém compartilha uma manchete ou algo alarmante e todo mundo acredita sem realmente ler o que está escrito, né? Hoje em dia as manchetes geralmente são o que eles falam no inglês de rage bait, que significa, deixa eu colocar aqui, rage bait, uma isca de raiva, né? Então eles jogam uma isca que vai produzir raiva, vai produzir emoções, e daí você vai lá e você engaja com aquele conteúdo, né? Porque é isso que eles queriam que você fizesse, né? Hoje tem muito rage bait, né? Tem muitas iscas aí para que nós tenhamos fortes emoções, e com isso, né, a pessoa acaba viralizando pelo conteúdo extremo, né? Só que isso gera uma cadeia de continuidade, porque a partir do momento que uma pessoa viraliza com um conteúdo
gerado, né, que gera fortes emoções, ela tende a fazer mais daquele tipo de conteúdo, né? Então, é algo que causa muitos outros problemas, ao invés de gerar, né, algo bom na sociedade. Então, por isso que você vê, às vezes, uma conta que é muito boa, que é uma pessoa inteligente, tá falando coisas importantes para todo mundo, talvez não é tão atrativo do que uma pessoa que tá falando atrocidades, porque as pessoas estão engajando negativamente com aquele conteúdo. E isso é muito mais forte, né? Isso gera muito mais visualização. Então, nós não podemos deixar que o nosso pensamento crítico ele seja prejudicado, né? Nós não podemos desviar o foco da verdade, criar falsas incertezas ou facilitar as manipulações, tá? Então, se você quer aprender a identificar manipulações, fortalecer a sua forma de pensar, se inscreva no canal. Eu trago vídeos como esse para que nós podemos realmente sair, né, dar um passo fora dessa matrix para a gente poder analisar tudo com cautela e tomar decisões informadas para as nossas vidas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.